Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está em 2 aos Tessalonicenses 2, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar de um modo especial aos nossos corações no dia de hoje, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir a irmã Lu para dar não chega para lá não, na latideira das cachorras. Não tem uma que aguenta. Meus amados, hoje a gente sabe que é um dia considerado um pouco mais especial do que de costume. E hoje eu queria trazer uma palavra de encorajamento aos ouvintes, mas especialmente as mães abatidas com as lutas enfrentadas nos últimos tempos. Lutas que não têm sido poucas. Eu tenho tido muitas horas de escutas dolorosas, escutas chorosas. Aí, de repente, a pessoa vem conversar comigo, trazendo uma dessas queixas extremamente dolorosas. Aí, ela junto comigo, a gente vira uma dupla sertaneja. Chore lá que eu choro cá. Daqui a pouco a gente vai começar a se apresentar por aí afora. Esta epístola foi enviada pelo apóstolo para corrigir um erro doutrinário de que as tribulações que aqueles irmãos daqueles dias estavam experimentando eram já as tribulações referentes ao dia do Senhor. Este ensino fora disseminado como tendo vindo supostamente do apóstolo Paulo. Isso era muito comum. Havia aqueles que se infiltravam nas igrejas trazendo determinados ensinos, e para desfrutar de certa credibilidade eles diziam que aquele ensino tinha sido ministrado pelo apóstolo, quando isso não tinha acontecido. E o apóstolo trata imediatamente de desfazer o engano e encorajar aqueles irmãos que também haviam passado por perdas de entes queridos. Hoje é o dia em que se comemora o Dia das Mães. E por que a escolha exatamente de um texto como este? Eu respondo: exatamente pelo seu conteúdo confrontador e consolador. Poucas mães têm tido o privilégio de terem filhos atentos, zelosos, cuidadosos, e isso tem causado uma dor imensa em muitos corações. E eu tenho ouvido queixas de mães tão aflitas no meio de suas lutas com seus filhos distantes do Senhor, que é outra coisa que tem sido motivo de muitas lágrimas. Que o Senhor os traga de volta. Essa tem sido a nossa oração continuamente.
E já dizemos amém para a forma que Ele fará. E eu queria dizer às mães e me atrever numa palavra profética: esses filhos voltarão. E voltarão para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que você possa, nas suas orações, que têm sido orações tão choradas, orar, mas já agradecendo, já glorificando, porque o Senhor não faz obra incompleta. Os versículos que nós lemos no início trazem um duplo pedido de oração do apóstolo por aqueles irmãos. E hoje eu peço licença ao Santo Espírito para estender o pedido pelas queridas mães em suas lutas contínuas. O povo para ter luta só é mãe. Misericórdia. Primeiro pedido: que o Senhor dê ânimo aos corações. Precisamos de ânimo para seguir, mesmo apesar de todas as dificuldades, que não têm sido poucas. Encontramos várias exortações do Senhor para encorajar seu povo a seguir em frente. Por meio do salmista, ele diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E mais uma vez quero ratificar essas palavras. Mãe, espere no Senhor. E eu vou trazer uma exortação. E também peço licença ao Espírito para isso. Pare de blá 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 no ouvido dos seus filhos. Vá com o seu blá 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 para os ouvidos do Senhor. Tem coisas que, por mais que você tente, eles não vão ouvir. Fale com o Senhor. Dê aquela ré bacana. Trate seu filho com amor, com carinho, com abraços, com beijos. Mas vá para a presença do Senhor. Tudo o que você tinha que dizer, você já disse. Cala a boca. Tem no mundo quem aguenta um blá 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 do pé do ouvido. Se a pessoa é crente, ela deixa de ser. Tem no mundo quem aguente. Se aquiete. Cala a boca. Principalmente quando está como eu, que estou repetindo 200 vezes a mesma coisa. Aqui e acolá eu ouço alguém dizer: a senhora já disse isso, mamãe. Só Jesus na causa. Mas é inevitável, né? Mas o que eu quero dizer: pare de falar com eles aquilo que você já tem falado tanto. Fale com o Senhor a respeito. E deixe o Senhor agir da forma como o Senhor quiser agir. E comece a dizer amém para aquilo que Ele fará. Quando as nossas orações quanto ao que necessitamos aparentemente demoram em ser atendidas, é hora de nos aquietarmos e esperar as infinitas possibilidades de Deus. A resposta está a caminho. E quando eu falo de infinitas possibilidades de Deus, é na acepção da palavra. Infinitas mesmo. Nunca imaginamos, podemos cogitar sequer a maneira como Deus vai agir. E creia, do jeito que Ele fizer, era o único jeito de tocar aquele coração endurecido. Segundo lugar, que sejamos fortalecidos para fazer o bem, tanto em atos como em palavras. Mas sobretudo em atos. Ninguém aguenta blá blá blá. A palavra também nos exorta a buscar fortalecimento em Deus. Por meio do apóstolo Paulo também ouvimos: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É
quando agimos no meio das nossas debilidades, fazendo o bem, tanto em atos quanto em palavras, que a glória de Deus é avultada. Nesses momentos, temos a nítida consciência que a honra e a glória são exclusivamente de Deus e não nossa. Esse é o grande propósito da vida do servo de Deus. Não importa a circunstância. Qual é esse propósito? Glorificar o Senhor sempre. Tem situações, tem ocasiões que na nossa carnalidade a gente fica com a vontade infeliz de voar na goela do sujeito ou da sujeita. Mas aí o Senhor dá aquele toque do Espírito e diz: calma, eu estou no controle, eu estou no comando. E quando o Senhor está tratando dessas situações que envolvem familiares, filhos e filhas, não se iludam, também estamos sendo tratados. Ouviram? E aí eu queria chamá-los a algumas reflexões sobre esse assunto. Primeira, como estamos necessitados dessa bendita dádiva do ânimo e do fortalecimento vindos do Senhor para fazer sempre o bem. Repito, tanto em atos quanto em palavras. Aliás, atos e palavras não podem ser dissociados. Estamos vivendo um tempo de discursos totalmente alheios a práticas reais. Ortodoxia e ortopraxia, discurso e prática, precisam andar juntos. Nesses dias ouvi uma dessas histórias tristes de tentativas de se dar bem, de se tirar vantagem à custa do outro. Prática que tem extrapolado as fronteiras da política e encontrado adeptos em todas as áreas da sociedade. Na verdade, a inclinação para este tipo de coisa está arraigada e tem a origem na própria natureza caída do homem. Segundo lugar, podemos pensar, mas isso é tão comum. Qual a surpresa então? A surpresa é quando as pessoas em questão são ditas cristãs. Como é difícil e triste a sensação de não poder confiar em ninguém ou quase ninguém. Claro que há raras e honrosas exceções. E nesses dias pude ver a tristeza nos olhos de uma amada irmã por ter sido vítima de uma dessas ações inescrupulosas por parte de um suposto irmão na fé. Ministro de louvor de sua comunidade eclesiástica. Certamente considerado ali uma bênção, mas que foi instrumento do maligno para tentar obter um lucro ilícito à custa daquela querida irmã. E se vocês soubessem a quantidade de queixas dessa natureza que chega aqui, eu digo: misericórdia, Senhor, só a graça do Senhor. Que o ânimo e o fortalecimento do Senhor inundem o coração daquela irmã e de tantos outros que são vitimados pelos espertalhões sempre apostos. Eu me lembrei do meu avô sertanejo, baixinho, sabido que só ele. E um dia foram procurar por ele para tentar extorquir o pouco que ele tinha. Aí
chegou um determinado cidadão e foi falar com ele, perguntando se ele tinha alguma coisa de valor em casa. Meu avô era pobre de Jó, coitado. E ele chegou, esse camarada chegou, dizendo que estava passando por ali para saber se meu avô tinha alguma coisa de valor, porque ele estava indo para Roma e ele queria levar aquilo que o meu avô tinha de valor para o Papa benzer, para poder multiplicar. Aí meu avô olhou para ele assim e disse: ah, bom, isto aqui não. E acabou com a farra do sujeito, né? Repara que conversa infeliz. Pegar coisa de valor para levar para Roma para o Papa benzer. Ele ia para Roma de jumento, porque ele estava passando de jumento na porta do meu avô, né? E aí a gente para pensar em tudo que a gente tem visto no nosso tempo. Em tempos de selfies, fazer com uma mão sem que a outra veja tem sido quase impossível. Há uma verdadeira compulsão para se registrar tudo. E as boas ações realizadas no anonimato para a glória de Deus estão quase extintas. E parece que é exatamente nessas horas, quando as pessoas, ao imaginarem que não estão sendo vistas e nunca serão descobertas, que aplicam seus golpes, para usar uma palavra da moda. Triste demais. Esses esquecem que somos observados por homens e por anjos. Anjos eleitos e anjos caídos. E esses últimos estão sempre à espreita, a postos, aguardando uma oportunidade dada por nós para calcar nossos pontos de vulnerabilidade. E eu queria dizer a você: nem todos somos pais, mas todos somos filhos. Filhos, honrem seus pais. Cuidado, a fatura chegará. E invariavelmente, quando não há liquidez para pagar. Assisti ao longo da minha caminhada, dentro da própria família, tios, irmãos, situações de desonra aos pais que receberam um preço altíssimo, em alguns casos com a própria vida. O que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, o mesmo desejo que estava no coração do apóstolo Paulo pelos irmãos de Tessalônica deve estar em nossos corações continuamente. Segundo, aqueles irmãos precisavam de consolação por causa tanto das mentiras de ensinos forjados, quanto por causa da perda de entes queridos. Precisavam ter seus ânimos renovados e de fortalecimento para seguir adiante. Em terceiro lugar, nós precisamos do mesmo ânimo e do mesmo fortalecimento para seguir a jornada, apesar das muitas perdas, como a morte da confiança, do zelo, do caráter em nosso meio. E sobretudo, o que é mais trágico, a morte do temor do Senhor. E por último, quando essas coisas acontecem lá fora, dói demais, mas é compreensível. Mas quando os protagonistas são aqueles aos quais chamamos de irmãos, misericórdia. Aí é trágico e haja graça sobre graça. Que possamos despertar do sono antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe, que o Senhor derrame graça sobre suas vidas
e que nem um tio, nem uma vírgula dessa palavra venha se perder. Amém? Eu queria pedir aos irmãos que ficassem em atitude de oração. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor.